Bitcoin hoje sobe modestamente junto com o S&P 500 e a gente tem alguns sinais aqui pra gente super importantes que você tem que ficar ligado se você tá comprado ou se você tá querendo se posicionar nesse mercado ou se você tá com medo também, que eu não recomendo, tá? Então olha só, você tá no canal Estilo Modesto que você entende como é que o mercado funciona e olha essa métrica que eu encontrei deixa o seu like, pô, preciso do seu like, senão, sem like, o Bitcoin não sobe. Então, se você quer ver esse gráfico continuar subindo, você precisa deixar o seu like. E você me dá um ótimo feedback se você está gostando ou não do conteúdo. Olha só, primeira coisa, a gente tem aqui o gráfico totalmente de lado, a gente está no gráfico de 1 hora, e a gente vai fazer uma análise mais de curto prazo hoje, porque a gente precisa saber, nesse momento, para onde o preço vai, onde, qual a direção, então a gente vai entender melhor. Só que um sinal super importante que a gente está vendo aqui é a dominância retomando. Cara, 1,5% de alta na dominância é extremamente importante para a gente, porque a gente precisa que o Bitcoin ganhe espaço no mercado. O Bitcoin é quem domina e quem comanda o mercado. Então, se você tem uma coisa que é tão importante, por que ele não ganha valor em comparação com o resto do mercado? E a gente tem que ver isso. Ou seja, a gente conversou no nosso Instagram, se você não segue ele, é o Doug Tadeu, tem um perfil, cara. Segue lá, você tá dando mole se você não seguiu ainda. A gente tem aqui o Bitcoin saindo do lugar. Se ele sobe e as altcoins não sobem junto, a gente tem a dominância subindo, que é no caso hoje. O Bitcoin tá subindo mais que as altcoins. Agora, se você tá vendo a dominância do Bitcoin caindo, significa que, cara, a gente tá vendo as altcoins performarem melhor que o Bitcoin ou perdendo menos valor que o Bitcoin, que não é legal. E como a gente teve uma queda muito forte nos últimos dias, a gente é totalmente lindo pra gente ter isso aqui, essa retomada depois de tanto tempo tendo queda. Então, se você espera que o Bitcoin vá para os 70 mil, 80, 90, 100 mil dólares, você precisa que o Bitcoin retome a sua dominância, tá? Sabendo disso aqui, a gente tem outro dado que, cara, sensacional, que é a nossa hash rate. Hash rate é a taxa de confiança do mercado na rede do Bitcoin, perdão, tá? A taxa de confiança da rede do Bitcoin e de descentralização. Quanto mais descentralizada a rede é, maior o hash rate e vice-versa. Então, a gente tem simplesmente uma das maiores altas de todos os tempos da hash rate do Bitcoin, saindo aqui, cara, dos 84 milhões, se eu não me engano, ou mil. Então, a gente está partindo aqui para os 167. Cara, a gente está tendo uma alta tão bizarra nisso aqui. Isso é tão importante porque a queda que a gente teve foi justamente por conta do banimento da mineração. Banindo a mineração, você realmente diminui a quantidade de mineradores no planeta, diminui a quantidade de nós. Diminuindo isso, você vai ter menos validadores na rede, o que ocasionalmente vai ter uma queda na descentralização. A rede vai ficar na mão de menos mineradores em vez de estar totalmente espalhado no mundo. Então, essa é a lógica. Então, a gente está tendo realmente a performance do Bitcoin em questão de rede batendo máximas históricas. Isso, cara, é tão importante pra gente porque o Bitcoin precisa manter a sua rede em pleno funcionamento e isso aqui vai dar esse indício pra gente, que é um indício que a rede está indo muito bem. Então, se o preço está caindo e a rede está indo bem, cara, você tem aí uma quebra de valorização. Você devia ter uma rede valorizada em vez de desvalorizada. O que dá mais um motivo para a gente acreditar que isso aqui seja realmente uma queda de curto prazo no Bitcoin. A gente tem que ficar esperto, tá? Vamos fazer uma análise melhor, só que aqui a gente está vendo que nas quedas que nós temos no Bitcoin, as pessoas acabam aceitando mais prejuízo. Então, quando você tem uma queda acontecendo, as pessoas falam assim, olha, eu sei que está caindo, eu vou tirar minhas moedas com prejuízo, porque se o preço cair mais, eu vou comprar mais barato. Então, se você não fizer a matemática bem feita, você vai sair muito no prejuízo, você vai queimar o seu dinheiro. Por isso que eu falo, cara, realizar prejuízo é uma coisa muito perigosa, porque você vai estar falando assim, eu aceito perder dinheiro, eu vou apagar o meu dinheiro, eu vou rasgar o meu dinheiro, porque você comprou a tanto e vai vender a tanto. Cara, você vai apagar a quantidade de dinheiro que você investiu no começo. Então, vamos pensar mais antes de tomar alguma ação, ainda mais por conta do medo. Então, você não tem que ter medo, você não tem que ficar desesperado e sim ter uma estratégia por trás. Outro motivo, só que não tão a favor como essas aqui, porque o prejuízo favorece a gente, porque quanto mais prejuízo, maior medo do mercado. Com maior medo no mercado, a gente tem melhores oportunidades. Significa que o preço vai caindo, 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 e a gente pode aproveitar essas quedas para fazer compra em cima do medo das pessoas. Isso aí é um dos princípios básicos para você ter uma queda no mercado para depois dar uma porrada para cima. Você abrir um espaço para oportunidade para as galeras é tenso, né? Para o pessoal entrar de uma vez
e pumpar o preço para cima aproveitando as oportunidades. Então aqui a gente está vendo simplesmente o Open Interest, que é a nossa taxa de pessoas, quantidade de dinheiro que está em aberto em contratos futuros, ou seja, pessoas alavancadas estão voltando a aumentar o seu valor aqui. Então significa que a gente estava tendo muita gente apostando no mercado e agora a gente está tendo uma queda, só que essa queda já está voltando a subir. Junto com esse Open Interest subindo, a gente tem o Long Short Rate subindo também, o que não é muito bacana, tá? Você que é alta, cara, você tem que dar um medo no mercado para depois sair para cima. Acontece que parece que o medo não tá no mercado no momento, porque o pessoal tá acreditando em alta, alta, alta. Isso leva a gente ao que? As corretoras fazerem um movimento contrário, pegar e empurrar o mercado para baixo e ter mais uma onda de liquidação. Claro que com esse Open Interest bem menor do que antes, a gente pode ter uma liquidação muito menor, com muito menos intensidade do que a gente teve ali atrás, tá? Então aquela queda ali realmente, cara, a gente estava com o mercado super esticado e tendo esse mercado muito esticado. Na hora de você virar um movimento contrário, jogar o mercado para queda, vai ter muita gente liquidada. Isso vai empurrar muito o preço para baixo, porque, cara, quantidade de dinheiro que você tinha em dólares aqui são mais de 3 bilhões de dólares em contratos abertos futuros e a gente caiu simplesmente para 2. A gente perdeu 1,5 bilhão praticamente de dólares de pessoas liquidadas. Cara, isso é muito dinheiro. Eu aposto que se botasse 2 bilhões em sua mão, acho que você faria bom proveito desse dinheiro. Então dá pra ter ideia que, cara, isso é muita grana. Então voltando pro gráfico aqui, e depois a gente entender que o cenário sim, tá positivo pra gente, temos espaço para subir, mas agora, o que está acontecendo no preço? Que hoje a gente teve realmente uma maluquice no preço, subia, descia e hoje teve um movimento fora do normal. E a primeira coisa que você pode reparar é que a gente tem uma linha de tendência de alta nesses pontos aqui. A gente tem uma linha de tendência de alta que estava sendo respeitada, só que ela foi rompida neste ponto ontem. Quando ela rompeu, a gente teve uma queda mais acentuada e voltamos a subir. Quando a gente voltou a subir, ele tentou bater nessa linha de tendência de novo e olha lá, recusou, levando a gente para uma queda bem mais forte que o normal que a gente estava vivenciando esses últimos dias, essas últimas horas. O que leva a crer que por enquanto o mercado não tem interesse em jogar para cima o valor, tá? Então a gente está ainda nessa novela. E o que acontece? Quando a gente teve essa queda, essa recusada, esse rompimento dessa linha de tendência e a confirmação, né? Ele rompeu, voltou, falou, não vou voltar, pá, deu mais uma queda. A gente veio buscar esse suporte aqui desse fundo. Então a gente veio solidificar praticamente esse suporte, esse ponto de suporte. Acontece que se a gente perder esse ponto, a gente vai buscar o quê? O próximo ponto de suporte, que é esse fundo que ele conseguiu arrumar aqui nos 46.500. Então sim, se a gente tiver uma queda maior no preço e a gente perder esse nível de suporte, que eu falo para vocês, está bem perto disso acontecer, tá? Então a gente tem esse próximo ponto aqui nos 46.500 para a gente buscar. É um motivo para você ficar desesperado? Não. Por quê? Porque pelo que eu tô vendo, o mercado está muito esticado para baixo, a gente está numa baixa bem forte e você pode ver isso aqui simplesmente usando o índice de força relativa. No curto prazo, a gente está realmente buscando regiões muito fundas. Cara, aqui no RSI a gente buscou os 9 pontos do RSI. Cara, isso aí é praticamente caótico. É um negócio que, tipo assim, você... Com certeza aqui você estava pensando em comprar porque você ia pegar um pullback desse bem interessante no preço. E esse é o legal de você entender como analisar o gráfico, tá? Você consegue pegar oportunidades que algumas pessoas que não conhecem gráfico não sabem, não enxergam. Então, o pessoal que fala que a análise gráfica não serve para nada, cara, muita atenção porque serve sim para você montar estratégia e você consegue ter muito mais controle das suas operações e controlar o seu emocional, que é mais importante de tudo. A não ser que você é um holder aí, coração de gelo total e não quer nem saber para gráfico. Aí já é outra história. Agora é o seguinte, a gente vê que se a gente for pulando para os próximos tempos gráficos 4 horas, a gente já está no seguinte, a gente já iniciou aqui uma tendência de baixa bem forte, já que a gente sempre conversou aí que quando ele inicia uma tendência, ele fica ou acima ou abaixo da região 50 do RSI. Se ele fica acima, a gente tem uma tendência de alta rolando. Se a gente está embaixo, a gente tem uma tendência de baixa rolando. Acontece que nesses últimos dias a gente ficou realmente abaixo da região 50 do RSI, indicando que a gente está assim em tendência de baixa no curto médio prazo. Isso indica que vai acabar o Bitcoin, agora entramos em inverno? Não. Tá? Então muita paciência, não vai se precipitando, saindo vendendo tudo, porque quando a gente tem baixa, a gente tem que ficar de olho nos sinais.
para enxergar oportunidades. E cara, você juntando tudo que a gente está tendo no mercado, o pessoal realizando muito prejuízo, o pessoal realmente tendo interesse em comprar, passando das mãos de pessoas que não sabem o que estão fazendo com o dinheiro e vendendo no medo, passando para a mão de pessoas que sabem o que estão fazendo com o dinheiro, pensam em uma estratégia, têm uma estratégia de compra e estão aproveitando o seu medo para fazer compra em cima de você e ganhar dinheiro em cima disso, tá? Então muita atenção, porque é muito interessante você não se abalar, não deixar o medo tomar conta. Ah, Douglas, o mercado tá caindo, eu vou vender aqui, vou realizar meu prejuízo para comprar lá embaixo. Lá embaixo aonde, cara? Você tem uma noção de onde o preço pode ir? Então, se você não tem uma noção tão grande assim, por que você vai vender uma coisa sendo que você não sabe nem para onde vai, não tem nenhuma noção? Então, tudo no mercado a gente trabalha com estratégia, por isso que eu sempre falo isso para vocês, tá? Agora é o seguinte, a gente tá em uma tendência de baixa. Qual é o sinal que a gente tem que ficar de olho para a gente voltar a subir? O que eu consigo ver aqui no gráfico de 4 horas, que geralmente acaba funcionando isso para a gente, é reparar numa linha de tendência no RSI. Se você traçar aqui, você vai ver que a gente está realmente numa linha de tendência de baixa no RSI. O que dá para crer que a gente pode ter uma porrada para cima, uma pernada para cima no curto, médio prazo, assim que a gente romper essa linha de tendência. Essa é a expectativa, mas não vai garantir que a gente vai virar de vez o mercado, porque sempre quando a gente está em uma tendência de baixa ou uma tendência de alta, ele sempre dá um pingo de esperança para você. Ou ele sobe rapidão, depois volta, ou em tendência de alta ele finge que vai cair e volta a subir. Sempre gosta de te dar esses sustos, mas são ótimos pontos para você pensar em sair da posição se você está cagando as calças com medo do mercado cair. Então assim, é um ponto interessante para você pensar e criar alguma estratégia em cima disso para se livrar seu emocional do mercado. Mas quem tem experiência mesmo não está pensando muito em desespero no momento, está pensando em estratégia e com certeza não vai sair vendendo tudo no medo, tá? Então olha só, a gente tem realmente esse RSI respeitando bem e como a gente pode ver, a gente tem dois cenários a partir disso aqui. A gente já está chegando bem no extremo dessa linha de tendência, o que dá para crer que ou a gente vai buscar um fundo mais forte no Bitcoin, tem uma queda mais acentuada, uma queda proveniente da liquidação de pessoas que estão alavancadas para cima, já que a gente está vendo esse valor subir, tal, que não é muito normal e natural. A gente está vendo a dominância do Bitcoin subindo, é um ponto positivo, mas ao mesmo tempo a gente está vendo as pessoas cada vez mais otimistas com o mercado. E eu sou a pessoa que defende que para a gente começar a ter uma alta muito forte, infelizmente você tem que mudar a mentalidade dos investidores, fazer todo mundo ter medo e ficar desesperado. Infelizmente, é nessa hora que o dinheiro passa para a mão das pessoas que sabem o que estão fazendo com o dinheiro, e é aí que a gente começa a ter alta no preço e a retomada da tendência de alta que a gente tanto espera. Então é muita paciência, nada acontece do dia para o outro, a gente tem que ficar esperto com os sinais. E esse é meu papel aqui, por isso que eu falo para você sempre se inscrever no nosso canal para ficar antenado, para não perder, porque aqui você também aprende todo dia. Eu te passo várias dicas e cara, todo mundo ganha nisso aqui. Porque é o importante, né? A gente tem que aprender, não tem limite para o conhecimento para você aprender, não vai ter nunca, você vai chegar, eu sei tudo no mercado, que isso não existe, tá? O dia que você parar de aprender, vai ser o dia que você vai perder dinheiro. Então olha só, a gente tem realmente esse momento decisivo, a gente pode ter mais uma queda do Bitcoin para depois ele vir buscar aqui romper e voltar a tendência de alta, como a gente trabalha nesse meio, que o mercado precisa ter medo para a gente ter oportunidade para ter alta, então a gente pode muito bem pensar em ter uma queda do preço para depois voltar a subir. Ou a gente vai continuar beirando essa região aqui do RSI, essa linha de tendência até romper para cima e voltar no movimento. Qual que é mais provável que aconteça? Que a gente tenha uma queda, tá? Uma queda no preço para a gente voltar a subir, dá aquele medinho final, todo mundo que tá otimista ainda, você dá uma limpada nessa galera, fica todo mundo pessimista no mercado e pum, é a hora da surpresa, quando o cara vende, o negócio começa a subir de novo. Então, é sempre assim que vai acontecer e é por isso que você tem que aprender com os erros para você não repeti-los e se proteger e proteger o seu dinheiro, que é o importante. Isso aqui não é um jogo. Na verdade, isso aqui é um jogo totalmente estratégico, que você precisa de estratégia e paciência para ganhar ele. Você não vai ganhar jogando na sorte, tá? Pode ganhar, mas com certeza você não vai saber a hora de vender e realizar seu lucro. Então você vai ficar rico um dia, no outro vai perder tudo que você ganhou. Não por conta de fazer besteira, mas só por não ter revendido o seu lucro, tá? Então olha só, a gente está nesse momento, a gente tem dois suportes importantes, 47.500, que é o nosso fundo anterior, e se a gente perder, a gente vai para os 46.500. Douglas, perdendo os 46.500, qual que a gente vai buscar? O mais provável é justamente, se a gente perder isso aqui, a gente começa a buscar ali a região dos 40 mil, 42, 43. Eu defendo os 43 por quê? Porque 43, cara, é uma região muito protegida ainda do preço, ainda mais perto dos 40, porque a gente já viu que os 40 mil
é uma região super forte. Você tem que entender que entre 40 mil e entre 30 mil a gente tem uma quantidade de volume negociado absurdo, o que vai possivelmente proteger qualquer movimento que o mercado faça para não deixar o preço voltar nessa região. Você pode notar que o volume aqui é muito maior que os outros, então a gente tem muito volume negociado, muita gente fez compra nessa queda que a gente teve, aproveitou a queda para fazer compra, não é à toa que o preço deu uma porrada para cima. Então todo mundo que tem interesse, que comprou o Bitcoin nessa região, eles não vão querer que o preço volte para essa região para eles começarem a ficar no 0 a 0 e até negativo. Então a tendência é o mercado poder dar um susto em você, levar o mercado para baixo e pum, dar uma porrada para cima, mesmo que não seja essa porrada que você espera rumo aos 500 mil dólares, mas pode ser uma porrada que pode te dar uma última oportunidade para a gente continuar caindo, tá? Então a gente não sabe o ciclo, mas uma referência que nós temos é justamente essa média aqui, que pelo que eu vi, historicamente é uma média que tende a mostrar, nada exata aqui, não é? Média é uma coisa muito subjetiva, tem hora que funciona, tem hora que não, então você tem que alinhar isso com sua estratégia, mas nesse ponto eu tenho alguns pontos, uns sinais bem fortes que essa média realmente pode ser bem funcional pra gente por agora, pelo menos até ele perder essa região. Então essa região nossa aqui é de referência, então a gente tem 47.500, 46.500 e depois 43, 40 mil, que é onde a gente tem que se segurar. Isso pensando mais num cenário pessimista, mas eu acredito que com tudo isso que está acontecendo, se você for usar uma visão macro, tirando um pouco de economia ali, porque realmente no cenário econômico não está tão favorável, mas tudo pode acontecer. A gente tem realmente isso aqui, cara, é simplesmente incrível a quantidade de valorização dentro da rede que a rede do Bitcoin está tendo. Isso me dá esperança que a gente está crescendo cada vez mais, e quando o mercado cresce, todo mundo que está inserido nele ganha. Ou seja, você que está investido, você é um felizardo, tem que te dar os parabéns, porque você está no mercado que vai crescer muito ainda nos anos aí para frente, e a gente só tem a ganhar, porque a gente entrou no negócio antes que todo mundo. Isso é muito importante, não só para você, mas para o seu dinheiro aí, para o seu portfólio, para o seu patrimônio. Esse é o objetivo nosso aqui, ganhar dinheiro. Então forte abraço, sem medo, estratégia e paciência acima de tudo aí, tamo junto e é nóis. E amanhã é a gente. Bom final de semana pra você, né? Com certeza sexta-feira dá uma relaxada, que amanhã eu vejo você. 2 vídeos amanhã, não perde. Tamo junto.